Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deixou de fazer alguma coisa importante porque estava preocupado com o custo? Quando a Lolinha, a minha cachorra caramela, era bem mais novinha, teve uma vez que eu fiquei olhando para ela, tentando decidir se eu levava ela para o veterinário ou não. Ela tinha acabado de ser picada por uma abelha. E de repente, a carinha dela começou a inchar. As orelhinhas dela, que eram pontudinhas assim, ficaram tão inchadas que murcharam assim. E naquele momento, passou um pensamento na minha cabeça. Será que eu espero um pouco ou eu levo agora? Porque tinha um detalhe. Era um domingo. E quem já passou por isso já sabe que de domingo o plantão veterinário é um pouquinho mais caro. Então ali eu estava tentando equilibrar duas coisas ao mesmo tempo. Cuidar de quem eu amo e o medo de lidar com o custo que aquela decisão poderia ter. Aliás, prazer, meu nome é Vianney Jang. E aqui no canal a gente conversa sobre dinheiro, mas principalmente sobre as decisões que ajudam você a viver os seus planos. No final, eu levei a Lola para o veterinário e senti uma coisa tão boa. Tranquilidade. Não só porque ela estava bem, mas porque eu percebi uma coisa muito simples no momento. Segurança financeira muda o peso das decisões. Eu até pensei no custo, mas diante da tranquilidade que eu senti, aquilo se tornou um pouco irrelevante. E naquele momento eu pensei algo que poucas pessoas pensam quando falam sobre dinheiro. A gente fala muito sobre como ganhar mais, como investir melhor, sobre construir patrimônio, mas existe outra coisa que o dinheiro pode trazer: tranquilidade quando a vida acontece. Segurança financeira não é sobre ficar rico, não. Segurança financeira é sobre não precisar hesitar quando algo acontece, porque a vida real não acontece só nos planos, ela acontece nos imprevistos também. Às vezes acontece algo muito simples, o carro precisa de manutenção, o eletrodoméstico quebra, ou às vezes é só uma cachorra picada por uma abelha numa tarde de domingo. Coisas completamente normais da vida. Mas quando não existe folga financeira, coisas normais podem virar grandes problemas. E aqui aparece algo importante. Na sua vida financeira, os imprevistos viram um inconveniente ou viram caos e confusão na sua vida? Porque naquele domingo, quando eu estava olhando para Lola, eu percebi que essa decisão poderia ter sido muito mais difícil. Quando não existe folga financeira, essas decisões que são simples pesam muito mais. O que importa é não viver no limite, é poder lidar com o imprevisto sem entrar em pânico, é ter espaço para lidar quando a vida acontece, espaço para tomar decisões com calma, espaço para proteger aquilo que é importante, porque imprevistos fazem parte da vida. A única coisa que muda é como conseguimos reagir a eles. Às vezes, a gente acha que organizar a vida financeira é sobre planilhas, controlar gastos ou investimentos. Mas às vezes é algo muito mais simples. É sobre tranquilidade para proteger aquilo que importa para sua vida. Naquele dia, no meu exemplo, era a Lola. Inclusive, é exatamente esse tipo de clareza que eu trabalho na mentoria. Se você quiser entender como funciona mais, eu deixei o link na descrição. Talvez segurança financeira não é sobre ter dinheiro. Talvez seja sobre ter a estrutura para lidar com a vida real e não precisar hesitar quando algo importante acontece. Porque no final, o dinheiro não serve só para pagar as contas. Ele serve para sustentar a vida que a gente quer viver. Então, eu deixo uma pergunta para você. A sua vida financeira hoje te dá tranquilidade quando a vida realmente acontece? Porque no fim das contas, viver os seus planos exige mais do que você viver só o presente. Então fica a pergunta: você está vivendo a vida ou está realmente vivendo os seus planos? Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. E se você quiser aprofundar um pouco mais no assunto, no último vídeo eu falei sobre uma questão importante. Eu expliquei como é que a vida financeira pode funcionar por muito tempo, mas não necessariamente estar bem estruturada. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir na sequência. Obrigada por estar aqui comigo hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.